Estamos de volta hoje conversando sobre a função das procuradorias no Poder Legislativo. Aqui comigo a doutora Luciana de Fátima da Silva, procuradora do setor do processo legislativo da Câmara Municipal de São Paulo. E participando conosco remotamente, o doutor Raul Miguel Freitas de Oliveira, presidente da Associação Nacional dos Procuradores Legislativos Municipais. Muito bem, agora nessa segunda parte do programa, doutor Raul, vamos falar um pouquinho sobre os requisitos para se tornar um procurador do Poder Legislativo. O que o profissional que pretende ingressar nessa área irá encontrar em termos de condições de trabalho e especialmente de desafios? Certo. Bem, Elis, essa é uma pergunta bastante ampla, né? Você questiona primeiramente os requisitos, né? Bem, o requisito para ser procurador genérico, né? Genericamente falando, é ser justamente advogado, ou seja, ter a formação em direito, estar inscrito no OAB, mas eu defendo que em toda e qualquer procuradoria nós tenhamos que ter o procurador efetivo, ou seja, o procurador titular de um cargo público cujo provimento se dá por concurso público de provas e títulos. Então, para mim, esse seria um outro requisito, uma outra condição específica para se ocupar um cargo desse. Nós sabemos que há uma diversidade muito grande, são 645 municípios, por exemplo, no estado de São Paulo, e tantos outros na federação, com quase 5 mil e pouco. Em muitos desses municípios, as câmaras municipais ainda não possuem procuradores efetivos. Essa, inclusive, é uma pauta nossa, né, de atuação na nossa missão institucional de defender que exista pelo menos um procurador efetivo em cada Câmara Municipal do nosso país, né? Por quê? Porque o procurador, ele é um profissional do direito com atividades eminentemente técnicas, eminentemente burocráticas, que, portanto, não se justifica, à luz da Constituição Federal, ser este cargo ocupado por alguém de livre nomeação, né? Ou seja, por um cargo em comissão. Entendemos também que esse cargo, sendo efetivo, garante à Câmara Municipal maior controle de suas atividades, história, porque, como a gente sabe, todo servidor efetivo, ao estar na Câmara Municipal num vínculo como esse, ele acaba detendo a história também, né? Porque ele se mantém ali durante muito tempo, não sendo retirado do cargo ao sabor de interesses, de disputas políticas, né? Então, eu entendo que essa seria uma condição, um requisito também essencial, que as câmaras municipais realizem concursos públicos sérios, bem estruturados, e ainda eu entendo que as câmaras municipais precisam se preocupar, se às vezes forem pequenas por demais, de não ter um órgão, procuradoria, mas de ter pelo menos o procurador efetivo, e esse procurador efetivo com uma remuneração adequada e uma carreira adequada. Por quê? Porque nós sabemos que uma remuneração adequada e uma carreira adequada dá a esse procurador a garantia de que ele vai ficar muito tempo na Câmara Municipal e, portanto, é um mecanismo muito eficiente de se reter o bom profissional na Câmara Municipal. Então, genericamente, acredito que essas são as condições. E quanto aos desafios, né, que você citou, Elis, são vários, diversos, né? Você tem diferentes câmaras com diferentes tamanhos, em diferentes municípios, né? Então, analisando, por exemplo, uma Câmara Municipal como a de São Paulo, o maior município da América Latina, né? Talvez a maior Câmara, a maior Procuradoria de Câmara da América Latina, né? Provavelmente os desafios são outros, né? Analisando cidades médias com 200 mil habitantes ou um pouco menos, esses desafios serão específicos de cidades médias. E naquelas cidades menores, como eu disse, né? Você tem às vezes até o mesmo desafio inicial de ter efetivamente um procurador efetivo, de ter pelo menos um procurador e de iniciar, vamos assim dizer, essa trajetória, esse caminho de se ter uma procuradoria mais, como colocado pela doutora Luciana, mais próxima, mais atenta, mais permanente, né, nesta Câmara Municipal pequena. Então, os desafios vão depender muito aí de cada realidade, né? Mas em grande sentido, o desafio é esse, né? De promover uma procuradoria profissional, de existir uma procuradoria efetiva, de uma procuradoria que seja propositiva, né? Como colocado pela
doutora Luciana, não seja uma procuradoria que muitas vezes vai apenas dizer o não, apenas apontar os limites, mas de auxiliar, de estar ao lado, pareado com o vereador, né, de dando a ele suporte para que a própria Câmara como um todo possa exercer melhor as suas funções. Esse concurso citado pelo doutor Raul é um concurso específico para a Câmara Municipal. É assim mesmo, né, doutora Luciana? Isso, exato. Tá certo, doutor Raul. E eu acho que é interessante a gente abordar também, doutora Luciana, a questão de que se os cenários se repetem, né, no que diz respeito à Procuradoria, quando a gente trata de câmaras diferentes, uma Câmara de uma cidade maior, como uma Câmara de uma cidade menor, qual que é a sua opinião a respeito disso? Olha, Elis, a minha percepção é de que uma situação que se repete muito é essa necessidade de encontrar um equilíbrio, assim, de compreender os espaços de atuação do político e do técnico jurídico, né? E isso se dá justamente em função da composição do legislativo, como eu disse antes, né? A ausência de uma formação jurídica vai naturalmente suscitar esse tipo de... Não chega a ser um atrito, mas de necessidade de desenvolver essa relação, né? Esse espaço. Então, esse eu acho que é um cenário que se repete. Em muitas câmaras de cidades menores, talvez a falta de estrutura, né? E uma estrutura mínima tem que ter nas câmaras municipais. Se o município existe, se existe uma câmara, tem que ter condição, tanto do legislativo quanto do executivo trabalharem, né? Então, isso eu acho que, de acordo com cada realidade, pode se colocar. Doutor Raul, o senhor como presidente, né, da associação, o senhor tem alguma outra colocação a fazer no que diz respeito a essas diferenças, as suas observações particulares? Bem, eu, enquanto presidente da Proleges, gostaria de ressaltar que a nossa associação é uma associação de classe, com uma função primordial, principal de defesa de direitos e prerrogativas dos procuradores, dos profissionais do direito em geral. Muitas vezes existem até câmaras em que não há essa denominação procurador, mas há profissionais do direito que estão ali prestando, né, serviços jurídicos aos vereadores, e a nossa associação ela tem essa preocupação, né, bem colocada pela doutora Luciana, de promover uma procuradoria próxima, uma procuradoria com uma boa estrutura, com uma boa carreira, com uma remuneração adequada, que reflita a realidade de cada município, né? Por quê? Porque todo município, para existir, tem a Câmara Municipal a sua autonomia financeira, o seu orçamento próprio, e, portanto, sempre será possível ter, né, o procurador efetivo, não só o procurador, mas o contador efetivo, em grande medida mais um profissional de nível superior para a condução de processo legislativo, até mesmo de comunicação, como jornalista. Enfim, essas são, na minha visão, são as colocações principais. A Proleges, ela contribui, num primeiro momento, para o fortalecimento das carreiras, né, jurídicas dentro das câmaras municipais, mas também contribui para a Câmara Municipal como um todo, para o fortalecimento do poder legislativo, né, que é um poder que deve estar próximo da sociedade, refletindo os anseios da sociedade, como também da própria advocacia em geral e pública, como função essencial da justiça. Então, eu entendo que o papel da Proleges é um papel não só, né, de defesa das prerrogativas e direitos específicos dos procuradores legislativos, mas do próprio Poder Legislativo como um todo e da advocacia como um todo também. Aliás, complementando, doutor Raul, o senhor acredita que a dificuldade com recursos financeiros seja um entrave nas câmaras com relação ao trabalho das procuradorias ou não? Qual que é a sua visão disso? Bem, como eu disse, né, se um município ele existe, né, ele tem, pelo arranjo normativo constitucional, ele tem uma autonomia no seu poder legislativo, uma autonomia financeira, orçamentária. E há limites ali, né, previstos na Constituição para que tenham, né, os cargos públicos dentro da Câmara Municipal, sejam os cargos dos próprios agentes políticos, os próprios vereadores com seus subsídios, sejam os cargos de apoio administrativo e aí, no caso, apoio jurídico. Então, assim, na minha opinião, você não teria
esta dificuldade financeira a justificar a inexistência de uma procuradoria, ou mesmo, né, se você não tem a procuradoria enquanto órgão, a existência de pelo menos um profissional do direito efetivo procurador, né? O que nós vemos ainda em muitas câmaras, infelizmente, é a insistência, principalmente nos municípios menores, de procuradores, entre aspas, de assessores jurídicos comissionados, né? Ou seja, pessoas que estão ali exercendo atividade jurídica nas câmaras municipais de forma precária, né? Ao sabor, como eu disse, dos grupos políticos que se alternam dentro da Câmara. E isso, me parece, não é o mais adequado. Isso acaba sendo ruim para o Poder Legislativo Municipal, porque aí você tem, muitas vezes, embates políticos dentro da Câmara Municipal entre os grupos políticos e é fato que o grupo dominante, por exemplo, o grupo que domina a mesa diretora e que aquele que nomeia esse assessor jurídico, acaba muitas vezes não viabilizando o assessoramento jurídico para o grupo oposicionista. Então, esse é só um pequeno exemplo, né, da necessidade aí, do que eu reafirmo sempre, da necessidade de se ter o procurador efetivo. Mas em termos financeiros, Elisa, eu creio que a própria autonomia orçamentária financeira do município e da Câmara Municipal garante a existência de pelo menos um que seja efetivo. Tá certo, doutor Raul. A doutora Luciana pode falar aqui como procuradora da importância de ter uma associação como a Proleges, né, com relação ao trabalho realizado pela Proleges para vocês, procuradores, né? O que isso significa na prática, doutora Luciana? Olha, eu acho que a Proleges tem uma importância imensa. Ela é um sonho antigo, é uma associação nova, mas que está aí sob a gestão do Dr. Raul se espraiando, né, pelo país. Só queria fazer uma consideração anterior do que o Raul disse sobre a questão, essa resistência, né, Raul, a previsão de um procurador de cargo efetivo, ela contraria até o entendimento sedimentado já do Supremo, né, que cargo de natureza técnica tem que ser exercido por profissional concursado, né? Então, a Proleges tem uma gestão forte sobre isso e, como ele disse também, contribuindo para fortalecer a carreira, fortalecer os procuradores, isso vai redundar num fortalecimento do Poder Legislativo. Não é uma questão só corporativa, isso traz um benefício, tem um benefício potencial real para a sociedade. Ele ilustrou muito bem com essa questão da disputa política, né? Isso, você ter um profissional efetivo ali, qualificado, ter uma condição de atuação, ajuda a blindar essas situações. Agora, ter o apoio de uma Proleges ajuda e muito nesse sentido, né? Sim, é fundamental porque despersonaliza o debate, né? Não é aquela pessoa que está tendo um embate. Você tem uma associação devidamente amparada, né? Constituída para poder fazer essa defesa. É fundamental. Doutor Raul, dentro do segmento que o senhor atua, né, a Proleges, o senhor gostaria de deixar aqui mais alguma mensagem para os procuradores, de uma forma geral, que atuam, né, nas câmaras municipais de todo o país? O que o senhor gostaria de dizer nesse momento? Bem, eu acho que vou acabar nessa mensagem final repetindo em muito aquilo que a doutora Luciana nos colocou, né, pontuou. A Proleges é uma associação nova, né, incipiente em alguma medida, está aí na sua primeira infância, né, Luciana, ainda, né, crescendo, né, mas nós acreditamos firmemente que ela vai se desenvolver como uma associação pujante, como uma associação atuante. É o nosso papel, o nosso esforço, né, de forma isenta, como bem colocado pela doutora Luciana, justamente para que o Poder Legislativo se fortaleça, fique mais próximo da sociedade, porque isso a gente vê no nosso dia a dia, né, Luciana? Sim. Que na medida em que as câmaras municipais têm procuradores efetivos, com maior isenção, com maior perenidade no Poder Legislativo, que detém a história do Poder Legislativo, esse procurador e esta procuradoria, né, com o apoio da Proleges, proporciona um fortalecimento efetivo, claro, para os poderes legislativos municipais, né? Nós estamos vivendo, nos últimos tempos,
ataques em geral aos políticos, à classe política, à classe mesmo dos procuradores, né, dos servidores públicos em geral. E eu acho que é o nosso papel defender, né, a política como ainda espaço de resolução dos problemas principais da nossa sociedade, defender o diálogo, defender esses valores republicanos e democráticos, e a Proleges está aí para isso. Então, eu agradeço muito esta participação, né, ser ouvido por vocês e esse debate, e estou sempre à disposição para outras ocasiões. Tá ótimo, gostaria de agradecer a sua presença. Doutora Luciana, também agradecendo aqui a sua participação, mas concluindo que sem procuradores da Câmara Municipal não vai adiante, né? Quer dizer, é um trabalho, enfim, importantíssimo para que tudo funcione bem, né? Para a gente concluir aqui esse nosso bate-papo. Sem sombra de dúvida. Embora eu seja suspeita para falar, colocando de lado, eu acho que por tudo que a gente falou de forma fundamentada aqui, é indispensável, sim, porque senão você pode ter nulidades, você pode ter N problemas lá na frente que vão ser prevenidos se você tiver uma atuação de uma procuradoria forte, qualificada. E nós queremos, evidentemente, leis que funcionem bem, que sejam corretas e que ajudem a sociedade de uma forma geral. E o trabalho de vocês, procuradores, é fundamental nesse sentido. Mais uma vez, foi um prazer tê-los conosco aqui nesse programa. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Agradeço também. E agradeço a você que acompanhou o programa de hoje. Se você ficou com alguma dúvida sobre este assunto, entre em contato com a Procuradoria da Câmara. Os e-mails são celeg@sãopauloSPLegBR ou procuradoria@sãopauloSPLegBR. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.